Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Olá, como vai? Muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui para dividir com você, seja lá aí você na sua casa, para que dentro do seu lar, na sua empresa ou onde estiver, possamos mais uma vez estudarmos e termos a oportunidade de discorrer assuntos que nos traz conforto, que nos traz habilidades para desenvolver cada vez mais, né, a nossa situação, o nosso ponto de vista com relação à vida nesse momento atual. E hoje peço a permissão de estudar junto com vocês através do livro 365 itens para alcançar o ideal. Estou aqui com o volume 1 e na página 41, e o meu está como o da 14ª edição. Autoria do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, e vamos discorrer hoje sobre um assunto que com certeza todos nós já passamos, que fala sobre o medo. Medo é o sentimento letal para o progresso nos negócios, na carreira e na vida pessoal. Bom, muitas vezes nós passamos por situações e que naquele momento de incerteza, de insegurança, né, a gente se encontra nessa situação de medo. Medo para enfrentar, medo para decidir, medo até de algo que não existe. Então aqui na página 41, vamos estudar os danos que o medo provoca. Então, aqui no início diz assim, ó: o medo causa mais danos do que a bomba atômica. E é um mal que transmite mais facilmente do que qualquer micróbio. Ou seja, diz que é letal. O que é letal? É algo mortal. Então, veja só que esse sentimento, esse estado, né, letal, pode levar, então, à destruição de algum negócio, à destruição também de um relacionamento, seja na sua vida, seja na vida no cotidiano. Então, o que causa o medo, né? Muitas vezes temos incertezas. Então, o medo é algo que a gente sente de ameaça, né? É um sentimento de uma sensação de perigo, ou mesmo de algo que possa estar acontecendo e eu estou ali preocupado com antecipação. Eu antecipo a dor, eu antecipo algo ruim ou algo pior que está para acontecer. Inclusive, o medo é o medo do fracasso, é o medo da escuridão, é o medo de perder alguém querido. Sim, nós nos deparamos com qualquer situação com relação ao medo.
Principalmente aquelas pessoas que necessitam falar em público e ainda estão naquela barreira, né, que impede. Então, vamos aqui além. O medo faz com que aquilo que mais tememos aconteça realmente. Então, se você está com medo de enfrentar uma câmera, você está com medo de enfrentar alguma situação que na sua empresa você precisa tomar uma decisão, até mesmo contratar um colaborador, demitir um colaborador, realmente é uma situação que ninguém gostaria, né, de estar atuando. Então, diz aqui, ó, ocorre também no plano financeiro. Por exemplo, muitas pessoas, seguindo na outra página, quando vem assim, a atuação no mundo financeiro, vai fazer então como é que eu posso dizer? Um investimento. E nesse investimento, ele acha que, nossa, ele vai ter todos os créditos e todo o lucro possível. Então ele está ali, de repente ele acompanha as bolsas, acompanha a vida econômica, o mundo econômico, e aí a bolsa começa a cair. Então, se ele está com algum sentimento, com algum estado, né, de incerteza, que aqui diz o seguinte, que aquilo que nós mais tememos pode acontecer. Então, se você investiu um dinheiro bom lá numa bolsa de valores, ou até num investimento, num imóvel, aí de repente você fica na dúvida, será que eu fiz a coisa certa? Será que é o momento? Ah, mas a notícia aí do mundo, né, atual diz que está caindo cada vez mais. Aí, o que você vai fazer? Com medo do prejuízo, você vai então vender essas ações. Por quê? Naquela vibe de insegurança, de cobrança, de fraqueza, né? Então, a gente antecipa o medo, a gente antecipa algo ruim que possa acontecer. Por quê? Porque na sua mente já existe esse algo ruim. Aí o que ocorre com os empreendedores que têm esse medo exacerbado? Então ele vai lá e tira o dinheiro. Então ele não tem paciência de aguardar, ele não tem aquela leveza, ele não teve planejamento para que aquela situação tivesse um retorno em determinado tempo. Então ele conclui, bom, antes de eu ter um prejuízo maior, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse dinheiro, né? Ele vai lá e tira. Dali uns dias, a bolsa começa a subir, o investimento que ele fez não deu lucro e, infalivelmente, tudo começa a acontecer exatamente aquilo que ele teve na sua mente, naquela sensação de perda, e realmente ele acaba perdendo. E aqueles que estão mais com autoconfiança, com determinação, ele simplesmente aguarda o momento e realmente algo começa a subir e ele começa então a ter um resultado positivo. Por quê? Porque ele esteve ali firme, emocionalmente estável. Dessa forma, ele teve um resultado adequado. Esse comportamento, né, que as pessoas atraem, é justamente aquilo que ele está numa frequência, ele já está naquela vibe e as suas ondas mentais é que vai atrair
essa situação dele não acreditar naquele investimento que ele fez. Então isso ocorre, né? Na nossa carreira, na nossa empresa. Existe uma parábola, que é a parábola dos talentos. Nessa parábola, o que foi feito, inclusive isso é bíblico, né? Então, alegoricamente, né? O patrão, muito bem sucedido, teve que fazer uma viagem e antes de viajar, ele chamou os 3 colaboradores que ele mais tinha confiança. Um deles, ele deu 5 talentos. E o outro dele, ele deu 3 talentos. E para o outro, ele deu 1 talento. Aí ele disse o seguinte: bom, eu vou ter que fazer uma viagem e no retorno eu vejo e presto a conta com vocês. Então, passaram-se o tempo, né? Aquele que recebeu 5 talentos, ele investiu e dobrou os talentos. Então, tinha 5, ele construiu, investiu, então ele estava com 10 talentos, né? E assim foi aquele que tinha 2 e aquele que tinha 1 só, né? Voltando de viagem, né? Então, o patrão perguntou assim: você que recebeu 5 talentos, o que você fez? Ah, patrão, sabe o que eu fiz? Ah, eu investi aqui, eu comprei mercadoria, fiz uma venda boa e com certeza todas as atividades que eu fiz teve um bom resultado. Então, dos 5 talentos, agora eu estou com 10 talentos, né? Então, o patrão pegou e falou assim: bom, se era para você me devolver os 5, os 5 restantes fica para você. E assim também ocorreu com aquele que ele ofereceu os 3 talentos, ele concluiu mais 3, então devolvendo os 3, ele ficou com os 3 como lucro. E aquele que recebeu apenas 1 talento, o que ocorreu? Ele enterrou o talento pelo medo de perder. Olha só, como é uma situação dos danos que traz, né, o próprio medo. Então, essa parábola do talento, ela realmente nos mostra que os danos que provoca, né, essa situação não é só através da empresa. Nós mesmo, quando não estamos bem, né, através dessa situação que nos traz insegurança, né, que no caso é o medo em si, ela atrapalha nas nossas atividades diárias, ela atrapalha na nossa energia vital, também para a capacidade de agir, de tomar decisões, atrapalha no nosso sistema imunológico, né? A gente começa a atrair doenças, começa a ficar fraco e também, o principal, afeta a nossa paz interior. Essa paz interior é que nos traz a autoestima, a autoconfiança. Então é importante que não só no plano financeiro, né, mas muitas vezes nos deparamos com algum prejuízo ou com alguma situação difícil que hoje estamos enfrentando devido à pandemia, né? Muitos empresários estão precisando deixar o seu negócio, né? Mas ele não consegue dar um passo além porque ele sente que foi mal sucedido. Então ele não encontra formas, ele não encontra forças para ir além e tomar alguma outra decisão que possa estar vindo de encontro a favor para que ele possa estar redobrando, recuperando, né, o seu empreendimento, ou seja, seu investimento. E também
os danos que o próprio medo pode provocar, ele não provoca somente na pessoa, ele não provoca somente em uma única situação. E veja só, se eu estou com essa sensação de medo, eu vou trabalhar, lá eu faço umas bobagens. Aí o meu grupo, a minha equipe também ela é afetada. Então a minha meta ou a meta do grupo também é prejudicada. Com isso, eu não estou prejudicando somente a mim, estou prejudicando as pessoas ao meu redor. Então, numa empresa, é a equipe, é o seu patrão, é sua empresa, né? Assim também relacionamos esse sentimento num casal, por exemplo, né? Então, de repente, você está ali casado há alguns anos e a sua vida financeira, a sua vida econômica dá uma enroladinha, aí você vai ficando chateado, aí você vai ficando inseguro e com isso você vai tomando decisões impensadas, de uma situação que ela vai virando uma bola de neve, né? Aí você não se vê mais com possibilidades de solução. Então, veja só, então traz transtornos na vida familiar, ele traz consequências financeiras, né? Tanto para a vida pessoal, né? E também para a vida na empresa. Então, seguindo aqui mais adiante, vamos estar falando sobre essa situação de não cairmos, né, nessa armadilha. Então, precisamos manter calmos e confiantes de si próprios. Aqui diz então que aqueles que só pensam em ganhar dinheiro facilmente e só visam o lucro imediato nunca terão verdadeiro sucesso. É o caso lá da bolsa, né? A pessoa que pensa em investir e ter um resultado imediato ou ter grandes resultados facilmente, com certeza ele só está visando lucro em detrimento a outras pessoas, às outras empresas. Então, o que é bem diferente de você investir em uma companhia que você acredita, numa empresa, né? Desejando que aquela empresa prospere e que dela, cada vez mais próspera, então, né? Podemos então adquirir algo porque você investiu para que aquela empresa crescesse. Então é dessa forma, porque quando você pensa em roubar, usurpar, tirar, o próprio pensamento de roubar, automaticamente ele será roubado. Isso é bem forte e devemos analisar sobre esse ponto de vista, sobre a nossa atitude mental, né? Então, a força criadora do universo, ele age de acordo com as impressões gravadas em nossa mente. Então, se eu acredito que algo, né, vai me dar prejuízo, ou algo que eu estou investindo pode não dar certo, com certeza, a palavra tem força, né? E o pensamento também. Vou dar um exemplo aqui, como se fosse um exemplo de uma rachadura na parede. Olha só, uma rachadura na parede, ela nunca nasce grande, ou seja, ela vai lá, uma fissurinha, aí você olha lá na parede, tem um trincadinho, aí você diz assim, é só um trincadinho, deixa pra lá, depois eu vejo isso. O que acontece? Você deixa pra lá, vai se passando o tempo e as coisas, né, não manda recado, não vai avisando, olha, a rachadura está aumentando, olha, essa situação está piorando. Aí, quando ele percebe,
a rachadura já está enorme, sem condições de fazer algum reparo. Então, é da mesma forma, é o nosso pensamento. Pensamento pessimista, pensamento de medo, de coisas obscuras. Muitas vezes falamos sobre esse medo e aqui tem uma parte que fala sobre o medo na mente da criança. Então, o medo incutido na infância. O que são aqueles medos que os nossos familiares, principalmente os mais velhos, né, vai inserindo na cabecinha da criança? Olha, não faça isso. Olha, isso não pode. O que são? Palavras. São palavras, atitudes, crenças, né? Quais são as atitudes? Atitudes dos mais velhos de dizer assim para a criança: olha, se você não fizer tarefa, o homem do saco vem, vai te pegar. Ou se não, fala do Saci Pererê, fala da polícia, fala que vai precisar tomar injeção, né? Então, através dessas palavras, dessas atitudes, né, que pressiona a criança. Então, a criança, ela cresce com essa sensação, com esse sentimento, né, daquilo que não existe. Porque medo do Saci Pererê, né? É praticamente insano um adulto ter medo de um Saci Pererê. Mas a criança, quando ela cresce com aquele medo, ela tem os seus inimigos imaginários. Então, de repente, ela, quando vai tomando idade, ela vai tendo medo, mas não do Saci Pererê, mas a própria sensação que foi incutida na criança, ela começa então a desenvolver quando ela se defronta com algum desafio, com alguma dificuldade, com alguma situação que necessita que ela tenha que tomar alguma decisão, que ela tenha que ser firme, né? Porque, veja só, o medo em si, ele bem dosado, ele é até benéfico. Por quê? Você não vai colocar o dedo numa tomada porque você sabe que ali vai dar choque. Assim, uma criança, ela também aprendeu a não colocar o dedo ali. Então, isso serve como uma proteção, uma forma de segurança. Então, medo de altura, né? Você não vai fazer esportes radicais, porque de repente a idade vai chegando e seu corpo já não age de maneira com que o seu pensamento, né, está toda ali 100%, a 100 por hora. Aí de repente eu vou pegar uma bicicleta e sair correndo, vou andar 50 quilômetros. É lógico que a gente não vai aguentar. Por quê? Porque não existiu o exercício, a habilidade, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir, né? Mas aos poucos você vai então aumentando a capacidade, tirando aquela sensação daquelas crenças limitantes que aí você vai inserir dentro da sua atitude mental, na sua forma de agir, o quê? Que as coisas, através da força da palavra, né? Que tipo de palavras? Palavras positivas, palavras alegres, palavras realistas, né? E incentivadoras. Então, nós mesmos precisamos dizer isso para o nosso interior, para o nosso eu. Não sabe aquele eu criança que vai crescendo e ainda acha que muitas coisas ele não consegue fazer? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo do que aconteceu durante a minha infância. Eu tenho uma tia, essa tia ela já é idosa hoje, e na época, quando eles moravam no sítio,
tinham aquele bicho barbeiro, então tinha que deixar a luz acesa para dormir. Negócio assim, porque daí o bicho não vinha, não picava. Ok. Então, essa minha tia, que hoje é bem idosa, né? Ela só dormia com a luz acesa. Então ela cresceu assim, casou, teve os filhos e sempre dormindo com a luz acesa. O que ocorreu com os seus filhos, que são meus primos, minhas primas? Também dorme com a luz acesa. Ok, mas dorme com a luz acesa por quê? Porque para ir para o banheiro eu tenho medo, à noite, como é que eu vou no banheiro, né? Então eu deixo a luz acesa. Mas se você perguntar para essa pessoa, né, que recebeu essas crenças, essa atitude que veio já de uma outra geração, por que dorme com a luz acesa? Nem ela mesma sabe o motivo. Então, medo de quê? Se você está dentro da sua casa, tudo fechado, né? Que se você conhece o espaço, você chega até ao local que você, né, acende a luz ali. Acendendo a luz, você vai para o banheiro naturalmente. Agora, o que não existe, não existe. Mas os inimigos imaginários aparecem, né? Então, é o fantasma, é o bicho-papão, é o saci-pererê, né? É o homem do saco. Então, às vezes a gente tem um medo, mas a gente não sabe nem que tipo de medo que a gente traz desde a infância. Muito bem. Aqui, seguindo mais adiante, na página 44, diz assim, em que o próprio mestre, né, ele também tinha os seus receios, mas através de algumas práticas, né, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, isso foi então trazendo mais conforto e mais autoconfiança. Então, em toda parte existem forças que impedem a realização dos seus desejos. E tais pensamentos transformam-se em temor constante. Isso vai se acumulando no subconsciente e mais tarde, quando a pessoa estiver adulta, causará sérios problemas à sua vida. Ou seja, precisamos destruir essa crença que limita, destruir esse medo das coisas que não existem, né? Então, como se livrar, né, do medo? Como tirar do nosso subconsciente esse medo? Bom, o que existe no subconsciente? As informações. Dizemos assim que o subconsciente é o nosso HD. Lá nós guardamos todas as informações, memórias, que acaba absorvendo em torno de 95%. Além do nosso consciente, que é apenas 5%. Então, é através do consciente que eu penso assim, olha, acredito que algo pode me ameaçar. Então, é o consciente enviando a mensagem no subconsciente para ser guardada. Então, fica ali guardada. Então, esse consciente, aqui, nós consideramos ele como se fosse uma porta de entrada de informações. Então, cuidado com o tipo de informação que você coloca e guarda no seu HD, porque hora ou outra, quando ele encontrar uma possibilidade, uma situação que favorece, então ele vai desencadear, ele vai se transformar. Então, quando a gente trabalha esse subconsciente, é importante estar fazendo as mentalizações, trabalhar com o tipo de pensamento que eu guardo
o tipo de informação que eu assisto, que eu absorvo na mídia, nas redes sociais, que tipo de mentalização, né? Se for então um teor que amedronta, um teor de tais sentimentos negativos, então deixe isso de lado, porque isso realmente, né, pode acontecer de você estar reservando, guardando no seu recipiente mental situações que possam estar te prejudicando futuramente. Então, aqui na página 45 diz o seguinte: quando concentramos a mente de modo consciente e contemplamos com os olhos da alma a nossa imagem verdadeira, que é uma com Deus, então, nesse momento, quando a gente concentra a mente de modo consciente, né, a gente contempla no fundo da alma a nossa imagem verdadeira. O que é essa imagem verdadeira? A imagem verdadeira é aquilo que já existe de fato, onde tudo já está bem, tudo que Deus criou. E tudo que Deus criou já está bom desde o princípio. Então, aquilo que aparentemente parece não estar bom são criações da nossa mente que colocou essa informação. Então, esse aspecto perfeito, gravado, né, lá no nosso subconsciente, ele praticamente vai fazendo uma limpeza, né? Ele vai eliminando aquelas impressões negativas que ele vinha, então, guardando. Desde a época de criança, de adolescente, ele foi, então, guardando esse tipo de informação. É assim o aspecto harmonioso da imagem verdadeira, ele vai tomando uma posição de destaque, ele vai, então, tomando forma dentro do nosso subconsciente e aqueles pensamentos negativos de medo, de inquietação, né, de preocupação, e geralmente são preocupações infundadas. Por quê? Já diz, né, preocupação. Você está se preocupando com antecedência de algo que nem aconteceu, que nem vai acontecer, mas através do seu pensamento você atrai essa situação, né? Então, justamente pelo temor, vamos atrair essa situação. Aqui, tem uma frase que diz assim, ó: o caminho se abre quando prosseguimos, quando vamos além. Então, se você quer seguir o caminho de sucesso na sua empresa, na sua carreira, né? Aqui diz assim, ó, que as pessoas corajosas aceitam com gratidão os degraus da vida. Então, o que quer dizer isso? Que devemos avançar com ânimo, devemos seguir adiante cada passo, cada situação e resolvendo tomar o leme, né? E seguir de acordo com aquilo que Deus te propõe, através da sua orientação recebida, né? Através dessas mentalizações. Dentro da Seichonoye, falamos sobre mentalização. Existe a meditação Shinsokan. O que é meditação Shinsokan? A meditação Shinsokan é você contemplar o seu Deus do interior, né? Que ele já existe, a imagem verdadeira, né, perfeita do nosso interior, ela já existe. Basta então reconhecermos. Para reconhecer, nós precisamos então entrar em si, como se estivéssemos conectado, dessa forma, conectado com a mesma energia, com a mesma vibração de Deus. Não tem como errarmos, porque orientado por Deus, não tem um caminho errado. E se por acaso você encontrar
alguma situação que você caia, né? Volte a sua mente para a luz. Volte a sua mente para a mente de Deus. Por quê? Voltar a mente para Deus é se tornar uno, ou seja, eu e Deus somos uma única vida. Eu e Ele somos uma única vida, né? Porque na imagem e semelhança estou aqui como filho de Deus. Então, não subestime a meditação Shinsokan. Não subestime a mentalização que faz com que possamos captar essas ondas de salvação. Só que a meditação não é para você mudar o fenômeno, não é para você mudar aquilo que é mal. Não, porque o mal, ele não existe. A treva, ela não existe. O que existe é a ausência de luz, né? O que existe é a ausência do bem. Então, de vez em quando, lá na sua empresa, no seu dia a dia, faz um pit stop, dá uma paradinha, chega lá no seu local, faça uma respiração tranquila, relaxa os ombros e faz aquilo que realmente te traz uma paz interior. Com isso, a gente começa a tomar decisões mais assertivas, né? A nossa mente fica mais organizada e, com certeza, quem é que já não fez bobagem na vida? Só que se você pensar, analisar, justamente essas bobagens nós fizemos quando estávamos com a mente atribulada, quando nós estávamos com a mente agitada, não estávamos em paz, tá? Então, seguindo aqui, como dominar a sensação de medo e inquietação. Gente, a sensação de medo, na verdade, é uma crença. Essa crença que limita eu seguir adiante. Então, como dominar essa sensação? Primeiro de tudo, acreditar que jamais seremos infelizes. Puxa vida, então por que jamais seremos infelizes? Porque estamos amparados e protegidos pelo imenso amor de Deus. Se nós estamos orientados e protegidos pela sua grande sabedoria, mesmo quando parece que temporariamente a gente caiu, né? Essa situação que parece ser infeliz, nós devemos acreditar que é uma infelicidade irreal. Ou seja, devemos entender que são situações que estão nos preparando para que possamos ter a oportunidade de um crescimento, de galgar um passo a mais, né? Então, logo aqui na página 46, ele compara a flor no outono e no inverno da cerejeira. Então diz assim, ó, durante o outono e o inverno, né, as folhas da cerejeira parecem estar mortas, mas na realidade elas estão armazenando forças em seu interior para que a primavera retorne e ela consiga desabrochar com toda a sua beleza e esplendor. Então, a planta, a cerejeira, ela não fica pensando que não vai dar certo. Ela simplesmente, quando cai a folha, ela reage, né, durante o inverno e pega essa situação para se tornar mais forte. Porque nesse momento, quando ela perde as folhas, ela sabe que vai sair brotos e desse broto vai sair flores, né? Então, faça isso. Utilize essa situação, né, de inverno,
a essa situação que estamos nos deparando, que estamos mais em casa, ou mesmo que não estamos em atividade no trabalho, que possamos recuperar essa energia, que possamos nos fortalecer, né? Porque nós precisamos exteriorizar essa força. E essa força infinita, ela vem de onde? Ela vem de nós através de Deus. Então, se você, um verdadeiro filho de Deus, quer exteriorizar essa força, manifeste. Manifeste através da sua força vital, da sua crença, da sua espiritualidade. Melhore a sua autoestima, melhore as suas emoções, né? Então, com isso, eu sugiro que você tenha grandes propósitos, que esse propósito seja propósito de vida, que ele seja grandioso, para que você seja capaz de ser um verdadeiro representante de Deus aqui na Terra. Assim, com certeza, faremos então que a nossa missão seja cumprida aqui nesse mundo. Tem uma parte aqui que eu gostaria de estar passando para vocês, que é um item, né, de Oliver Holmes. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, possibilite, deixe com que as oportunidades, as situações, os desafios da vida, né, não cresça para o lado do medo. Siga em frente, assuma o controle, né, da sua vida, da sua empresa, aumente a chance de você ser cada vez mais próspero, de você fazer a coisa certa, né? Dessa forma, com certeza, através da exteriorização dessa força, né, que temos no nosso interior, vai fazer então com que os propósitos da nossa vida, né, seja realmente concretizado. Eu tenho aqui comigo, no livro Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, tem uma mentalização que eu gostaria de dividir com vocês, né? Se vocês me permitem, está aqui na página 40. Diz assim: neste momento, renasci com mais força e coragem, preparado para o trabalho e para a vivência de um novo dia. Estou pronto para me dedicar ao trabalho com o máximo entusiasmo. Avanço nessa jornada da vida com o coração repleto de alegria, pois tenho a convicção de que tudo o que desejo já está providenciado por Deus. Estou ciente que Deus está presente em mim. Jamais deixo de sentir sua presença. Hoje também sinto dentro de mim a força onipotente e ilimitada que me sustenta sempre o dia todo. Aconteça o que acontecer na minha vida, nunca estarei despreparado para enfrentar quaisquer situações. Se a situação exigir sabedoria, estarei provido de sabedoria. Se exigir coragem, estarei provido de coragem. Se exigir força, estarei provido de força. Minha vida está em perfeita comunhão com Deus. Por isso afirmo: a água da vida flui eternamente no âmago do meu ser. Deus, que é a verdade, ensina-me e me conduz o caminho da verdade. Sou protegido pela força onipotente. Tenho dentro de mim a fonte da força ilimitada. Dessa fonte emana uma força misteriosa e também uma sensação de grande paz. Com certeza, todas as pessoas com quem entrarei em contato no dia de hoje sentirão que na atmosfera que emana de mim existe uma força mágica. Estou ciente de que esta força mágica
é a força do ser eterno que está presente no meu interior. Então, dentro de cada um de nós, dentro de você, existe essa força latente do verdadeiro Filho de Deus, de capacidade infinita, de alegria infinita, que devemos então, com muito amor, com muita serenidade, com docilidade, enfrentar cada situação da nossa vida, como se fosse um presente, uma oportunidade, para que nesse momento eu possa aprender com a situação, crescer, tanto pessoal, emocional, como espiritual. Veja quantas capacidades, né, nós podemos adquirir. Então, com essa vibração, com essa alegria, nos tornamos o verdadeiro Filho de Deus, que possamos então levar a cada uma das outras pessoas ao nosso redor, ao nosso trabalho, né? Toda essa motivação, toda essa luz para que o mundo se torne um mundo cada vez melhor. Então eu agradeço aqui a oportunidade de estar dividindo esse estudo com vocês, que através da APSIB, da Associação da Prosperidade do Brasil, né, da Seitonoye, nos proporcionou, e com certeza estaremos futuramente com mais informações, mais vídeos nesse canal do YouTube. Agradeço a oportunidade, o meu muito obrigado.